dia, meu querido, estamos de volta! Isso mesmo! Você aí na sala de aula, professor! Muito obrigado pela sua participação, meus queridos estudantes! É um prazer estar aqui com vocês! O Sam aqui do meu ladinho, me auxiliando quando dá aquele branco! O meu diretor que sempre vai e vem! Hoje é uma aula imperdível, gosto muito. Diz que é sobre controle de pragas dentro do sistema SAF. Dá uma olhada lá na tela. Olha aí, aula 14.1. Vamos, Jefferson. Vamos que eu quero verificar meu computador. Olha o que a gente vai ver nessa aula. Controles de pragas no sistema SAF. E quais são elas, professor? Vamos iniciar aqui, ó, com controle de formigas e controle de cupins. Para essa aula, nós temos a habilidade de compreender como realizar o controle de pragas no sistema SAFs. Pum! Controle de pragas no sistema SAFs. Formigas. Nos SAFs, as formigas são as principais pragas. Elas atacam constantemente as plantas em qualquer fase do desenvolvimento. Aqui pro tio. Olha, quando a palavra diz em qualquer fase do desenvolvimento, é assim, galera, depende da cultura. Não só da cultura, como das plantas nativas. Determinada fase do desenvolvimento, as folhas, que são a parte vegetativa. Vamos esclarecer uma coisa aqui. Quando eu te falo a parte vegetativa, a gente se direciona somente à folhagem, não o processo de produção. Então, dentro da parte vegetativa, olha meu cinto, eu esqueci do meu cinto. Eu estava olhando uma coisa estranha. Tem que mostrar meu cintão. Dentro do processo de produção vegetativa, a folha, elas vão não só exalar, né, determinados odores, essa palavra que eu estava querendo, mas é nessa fase que elas são mais como é que eu falo, Sâmio? Não está relacionado com o paladar. Por quê, professor? Porque as formigas, elas não comem as folhas. As formigas retiram as folhas, levam para o formigueiro para cultivar fungos, que através desses fungos elas conseguem se alimentar, é o produto. Então, na verdade, as formigas elas não comem folhas, não se alimentam dela, mas elas utilizam isso como matéria-prima. E aí, em determinada época de desenvolvimento das folhas, aí elas estão prontas para ser colhidas. Lembra? Eu vou fazer um paralelo aqui para vocês terem uma outra visão das formigas. As formigas, a produção, que formigas? Quando nós estamos produzindo soja, milho, em uma determinada época de produção, ocorre a formação de hormônios que vão auxiliar no processo de amadurecimento do fruto. Aí coloca aí, tudo que for vagem, né? Por exemplo, feijão, soja, aquele negócio verde, ervilha, aquele negócio verde é bom, ervilha, que quando está, não é que amadurece, não fica amarelo, mas está pronto para a colheita, é porque eles vão formar hormônios que vão manter uma quantidade de umidade do grão. Vai ressecar a vagem, mas o grão está úmido. Aí está bom para colher o grão. Então, durante o desenvolvimento da parte vegetativa, a folha vai estar em um processo de produção bom para que as formigas
utilizem essas folhas como matéria-prima para a produção de determinados fungos, que elas vão se alimentar do produto. E aí elas exalam, exalam um produto, um odor, que as formigas já estão adaptadas, muitas vezes, na época de colher. Então, não é somente o ataque de formigas em cultivos que nós vamos inserir na floresta, mas as próprias plantas nativas já estão coevoluídas com essas formigas, ou as formigas já estão coevoluídas com essas plantas para o processo de manutenção do formigueiro. E claro que não só a produção, né, a retirada dessas folhas para a manutenção do formigueiro, mas como a dinâmica de toda a floresta, porque ocorre o processo de degradação desse produto e manutenção dos nutrientes que estão ali próximos. Tem uma diferença, é isso que eu quero deixar claro. Praga, a gente está usando aqui, ó, o controle de formigas, mas o nome da aula é praga no sistema SAFS. Aí que vem uma coisa que muitos podem falar, é muito contraditório. Dentro do cultivo agrícola, praga são animais, micro-organismos que atacam a cultivar, interferindo no seu processo de produção. Tá bom? Agora, quando a gente está falando de sistema SAFs, a formiga não é... Tá entendendo? A formiga é considerada praga, mas ao mesmo tempo, ela é um dos agentes que proporciona o fomento, a manutenção da floresta. Tem um determinado processo de simbiose desse inseto, desse animal, que auxilia no processo de manutenção, resgate das estruturas que fazem parte da floresta. Então, naturalmente, não é visto como praga. Naturalmente, é visto como um fator, um agente que proporciona manutenção. Mas, quando a gente entra com aquela mentalidade de produção, aí a gente tem aquele conceito de praga, que vai influenciar dentro de um determinado processo de produção. Exemplo, a mosca da fruta. O que o senhor está fazendo agora, professor? Eu estou querendo deixar bem claro esse negócio de controle fitossanitário, praga, sistema SAFs não existe. Isso é uma conscientização que nós temos das atividades agrícolas. A mosca da fruta. Quando é que ela aparece, professor? Quando está no início da produção que a gente chama época de frutificação. E a mosca da fruta causa danos. E esses danos são danos são danos assim, irrisórios, que podem ser somente algumas manchas nas frutas, que vai prejudicar na qualidade e no valor que você da revenda, ou também danos no desenvolvimento da fruta, que são mais graves. A formiga, ela vai proporcionar um dano. Aumenta aqui para mim rapidinho, meu diretor. Olha só, a formiga vai proporcionar um dano. Vem aqui para volta agora para mim, que o barulhinho aqui... Qual dano é esse, professor? Qual é a parte da planta que a formiga vai atacar? Eu falei folhagem, mas nós chamamos de parte de... Como é que é? Eu fui parar para pensar e deu tilt. Parte de vegetativa. Ô, Senhor, muito obrigado. Quando a gente fala de produção de folha, é a parte vegetativa. Nas árvores, já é falar de ser idiota. Na produção da agricultura, qual é o objetivo das folhas? Tanto no caju, no cupuaçu, na laranja, na banana, nas árvores nativas.
essências, né? Qual é o objetivo da folha? É metabolismo. A folha que auxilia no processo de absorver os nutrientes do solo, processar esses nutrientes para a produção de hormônios que vão favorecer o desenvolvimento da floração, da frutificação, da reprodução, da produção de... Eu não vou nem falar da parte agrícola. Banana produzir banana, cupuaçu produzir o cupuaçu, laranja, citros em geral, é polpa. Quanto mais polpa, melhor. Não é isso? Agora, na parte da floresta, se tiver ataque de formigas, a parte vegetativa, eu vou diminuir a produção de essências, diminuir a produção de resina, diminuir a produção de casca, que pode ser voltadas tanto para a área de formação de chá, folhagem. Então, a parte vegetativa é uma parte de suma importância para o processo de produção. Só que nós temos que entender uma coisa, isso é a visão agrícola. E a visão florestal? Lembra que ela também são um dos fatores de renovação, de devolver à floresta um processo simbiótico, que a gente não tem essa visão na agricultura. Aumenta para mim aqui, meu diretor. Entendeu? Ficou claro? Qualquer dúvida, manda aí inbox, ok? Prof, vamos seguindo. Aqui, ó, nós temos aí a listagem de algumas espécies, né? Como a saúva da mata, cabeça de vidro, saúva limão do norte, quem capineira, quem da Amazônia, formiga, mulatinha, eita, e a quem mineira. Pessoal, a ocorrência, a incidência aí, ó, a saúva da mata nós podemos encontrar aqui, ó, no estado de Rondônia, a saúva limão do norte também, a quem capineira, a quem amazônica, tá bom? Então, eu vou selecionar aqui somente as que nós podemos ter maior ocorrência. Só que, olha, eu vou deixar uma coisa clara aqui para vocês. Lembra? Volta, calma aí que eu errei. Deixa eu voltar aqui, ó. Eita, que foi que eu fiz? Ah, aqui. O que temos que levar em consideração, professor? Que, numa visão agroflorestal, elas têm atividade e responsabilidade de manutenção da floresta, da biodiversidade. O fungo, a manutenção da produção do fungo que alimenta essa formiga, é o mesmo fungo que vai auxiliar no processo de decomposição da matéria orgânica junto com os outros micro-organismos que vão favorecer a fixação do nitrogênio, devolução de sais minerais, reposição de nutrientes florestais. Então, tem uma certo processo simbiótico aí. Ó, aqui, vou deixar assinalado a ocorrência, né, delas. Só que para o processo de inserir na floresta as cultivares, elas não são vistas como também fatores importantes de reposição, de manutenção, de simbiose. Já é uma visão de praga. O que isso se interessa? O que isso interessa para nós? Bota para mim. Que o processo de controlar, não pode interferir na atividade simbiótica dela. Outra comparação que eu vou falar para vocês. Nós temos micro-organismos, né? A nossa flora intestinal que nos prejudica. Mas a gente não pode tirar eles. Eles só nos prejudicam quando a quantidade populacional desses micro-organismos intestinais aumentam. Então a gente fazer um controle. É neste sentido. Controle da formiga não é exterminar. Controle do cupim não é exterminar o cupim lá da área dos safres. É o controle populacional. A incidência dentro daquela área, fazendo com que você mantenha
uma quantidade de indivíduos que vão favorecer a reposição dos nutrientes sem interferir nas cultivares que forem inseridas. Sabe, tá ficando claro? Olha só, nós convivemos com bactérias na garganta, com micro-organismos do intestino. E quando é que eles afetam a gente? Quando o número de indivíduos aumentam. Então, a gente tem que manter eles em uma determinada quantidade populacional, vamos dizer assim, porque a ausência deles também nos prejudica. Então, é esta visão que a gente tem que ter no controle de pragas dentro dos safos. Você não vai exterminar, você vai controlar a população para favorecer a continuidade da importância deles na floresta, mas que não interfiram na atividade agrícola. Entenderam? Numa atividade tradicional agrícola, você extermina. Quando você vai produzir maracujá, aí tem ataque da lagarta do maracujá. Você vai produzir laranja, citros, tem ataque da mosca. Cupuaçu, tem fungos, tem bactérias que atacam. Então você extermina, você usa fungicida, inseticida, para você, isso de forma preventiva. No sistema SAFs, nós vamos utilizar alternativas de controle populacional desse tipo de formiga que incide, mas de uma forma que você mantenha uma quantidade de animais, quer dizer, desses insetos, para termos o processo de simbiose necessário deles na floresta, mas que não interfira nas cultivares que nós estamos inserindo no sistema SAFs. Aumenta para mim aqui, meu diretor. Então, com isso, método de controle. Método de controle. Vamos lá. Esses métodos de controle podem ser feitos de várias maneiras. Em formigas jovens, de até 4 meses, é possível escavar procurando a rainha para matá-la ou usar armações de aração de gradagem. Senhor, Pai amado, só para lembrar, aração e gradagem é um processo mecânico. Professor, o senhor não falou que não se usa aração e gradagem? Falei. Mas por que você está falando para a gente fazer aí, ó, matá-las usando aração e gradagem? Não é um sistema mecânico. Você não pode usar a tobata, você não pode usar dentro da floresta. Me ajuda aí, ó! Dentro da floresta, você não pode usar, não tem como. Mas você pode também usar barreiras para evitar que a formiga suba nas plantas, como cone de plástico invertido nos troncos das árvores, tirando tiras de plásticos cobertas com graxas ou vaselinas ao redor do tronco. Ou gel adesivo. Aqui há uma cultura, como um exemplo, né? Esse método consiste no plantio de gergelim, capim braquiara, braquiara, mamona, batata doce, nas bordas da cultura a ser protegida. Professor, oi, me explica isso aí. Aqui, galera. Quando você quer, pode voltar aqui para mim, quando você quer auxiliar no processo de manutenção, para mim, manutenção, você tem uma espécie nativa. Você quer evitar que ocorra a retirada da parte vegetativa, do ataque da parte vegetativa pelas formigas. Então, você pode utilizar
plantação de mamona, você pode utilizar gergelim na borda, quer dizer, nos corredores. Você tem produção de eucalipto, você tem plantação da araucária, mamona, cupuaçu. Você faz entre as linhas de produção de batata doce. E isso não vai diminuir a incidência ou a recorrência do ataque por essas formigas, mas você vai ter controle populacional para evitar o desgaste, né, da parte vegetal quando se faz essencial no processo de produção. Tá bom? Vamos para a próxima? Na tela. Outro exemplo, realizado controle biológico. Aves durante a revoada, tatu, que escavam formigueiros para se alimentar dessas formigas. O uso da faixa da vegetação nativa entre as culturas. Na vegetação nativa ficam abrigados os inimigos naturais das formigas, inclusive das aves. Resistência da planta. Existem evidências de que algumas espécies de um mesmo gênero são mais resistentes do que outros ao ataque de formigas. Atuação observada principalmente entre espécies de eucalipto. Importante verificar em relação às plantas nativas. Se você for inserir, né, numa produção de madeira as 3 espécies de eucalipto, mas você tem que também favorecer o processo de integração da lavoura. Químico. Qual é o processo de controle químico, professor? Para o controle químico, a recomendação é o uso de iscas, de termonebulização ou aplicação de formicidas em forma de pó químico. Professor, para ser mais prático, barato e seguro, a isca formicida é o método mais utilizado para os controles. Só para lembrar aqui, meus queridos, volta para mim. Existem aquelas iscas naturais, tá? O que nós estamos falando são iscas naturais, que é feita com melaço. Dessa forma, você não vai matar. É uma isca onde o inseto entra, fica preso e não consegue mais sair. Isso é uma forma de você não degradar o ambiente. Isso é uma forma de controle. A gente fala químico porque é uma isca que vai fazer com que ocorra o aprisionamento desses insetos, da formiga. Mas não vai ter resíduo químico no produto, nas folhas, nas resinas. Sabe quando a gente está falando assim, olha, é utilizado na produção, na agricultura tradicional, fungicida, inseticida, que ficam resíduos nos frutos. E aí é permitido uma quantidade, uma concentração desses resíduos. Quando a gente fala desse controle químico com iscas, é só uma forma de aprisionar o inseto. Isso vai favorecer que não tenha esses resíduos químicos na produção vegetal. Professor, mas para eu distribuir essas iscas, requer mão de obra. Então, claro que eu sempre estou falando aqui para vocês, o planejamento e a mão de obra especializada eleva um pouco custos, mas a longo prazo, em relação a benefícios, não só benefício de produção, mas o benefício floresta e o ser humano que está inserido ali, relacionado com a fauna e flora, é um benefício a longo prazo. Sempre estamos falando isso. Não estou aqui defendendo, né,
esse uso natural obrigatório. E isso é feito um levantamento na área, na propriedade, para ver as vantagens e desvantagens de você realizar um processo de extrativismo com consciência ecológica e manutenção dos exemplares vegetais e animais que auxiliam nesse processo de sobrevivência da floresta. Lembra, a floresta, sempre estou falando desde o início da aula, tem estrutura para a sua própria manutenção. Mas na hora que o homem entra na floresta e ele quer, sim, aproveitar o produto florestal, isso requer, sim, um investimento para que não ocorra esse processo de degradação que favorece a alteração climática daquele bioma. Tá? Aumenta aqui para mim a tela. A quantidade de iscas formicidas a serem usadas em cada formigueiro deve ser calculada multiplicando-se a dose recomendada pelo fabricante do formicida, geralmente de 6 a 10 gramas, pela área ocupada da terra solta do formigueiro, em metros quadrados. A quantidade de isca deve ser dividida pelo número de olheiros, buracos, né, formado pela estrutura do formigueiro, mais ativos, e aplicar 20 centímetros desse local ao lado dos correios, né, que são as trilhas. Correios é quando a gente chama aqueles corredores que ficam entre a linha de cultivo. O objetivo é aumentar a velocidade do transporte e a eficiência desse controle. Nunca coloque a isca dentro do olheiro, né, do formigueiro lá, sobre o correio. Se isso for feito, as formigas podem devolver o produto para desobstruir o canal ou limpar as trilhas. Controle de cupins. Os cupins são insetos mastigadores, daninhos tanto às plantações florestais quanto às agroflorestais. Eu estou aqui pensando, quando a gente fala de cupim, na agricultura tradicional, a gente tem que tomar cuidado com o cupim para a formação de pasto. É uma praga mesmo. Atacam o colo do caule e as raízes das plantas, causando o murchamento e o secamento das folhas. No Brasil, existem 4 famílias de cupins, constituídas em 3 grupos. Cupins que vivem no interior do tronco das árvores ou das madeiras tratadas, não entrando, portanto, em contato com o solo. Isso é 1. 2. Cupins que constroem seus ninhos nos troncos das árvores ou em paus podres. Se comunicam com o solo por meio de galerias, locais por onde saem em busca de alimentos, voltando depois para o ninho. E o terceiro, cupins que vivem no chão, em ninhos feitos no chão, e que se alimentam de humus. Esses aí que eu estou falando para vocês, esses aqui são uma praga mesmo. Para a agricultura tradicional, formação de pasto, gente, isso aqui, ó. E olha o pior, né, dessa espécie, dessa família de cupim. O que significa isso? Humus é um produto advindo da atividade de agentes decompositores que transformam a matéria-prima, o esterco, em adubo. Restos de folhas em adubo. Principal ação, minhoca, que vem da aminocultura. Isso dá um processo, por exemplo, na agricultura,
a agricultura não tem tanto porque a gente tem controle. Agora, na formação de pastos, tem que tomar muito cuidado. Porque quando tu tem uma área de pastagem, esses cupins podem sequestrar tanto o adubo orgânico que você usa lá na lavoura para a formação de pasto, e aí quando você joga a semente, né, do capim-açu, da braquiara, aí não tem nutrientes por causa desses cupins. Agora, quando a gente fala de sistema agroflorestal, é preocupante. Os 3 métodos de controle de cupim: controle cultural, controle biológico e controle químico. Vamos aqui. Controle cultural. Consiste no manejo adequado da adubação das plantas, visando a sua resistência ao ataque dos cupins. Interessante, né? Às vezes eu tenho até receio de analisar, mas vamos analisar. Eu vou porque eu sou doido. Hoje eu não devo ter tomado remédio. Consiste no manejo adequado da adubação das plantas, visando a maior resistência do ataque do cupim. A recomendação é de não realizar aração, nem retirada do cupizeiro antes que sejam controlados, pois esse procedimento pode disseminar os ninhos nas áreas de plantio. Controle biológico consiste no emprego de fungos, quer dizer, acho que consiste na utilização de fungos para matar os cupins, a serem aplicados dentro do ninho, como uma polvilhadeira. Porque existem fungos, pessoal, que eliminam não, eles controlam mesmo esse processo de proliferação, reprodução dos cupins. Ou por meio de sua impregnação em armadilhas de material feito a partir da palha, celulose. Controle químico é o método mais usado, variando, Jefferson. Então tem que fazer um exame de vista. É o método mais utilizado, variando conforme o tipo de cupizeiro. Só para lembrar, quais são os tipos de cupizeiro, professor? Aí nós temos ali, ó. Vamos lá, volta, que eu achei muito interessante. Os cupins que vivem no interior do tronco, os cupins que constroem seus ninhos no troncos, que depois andam pelas galerias, e o principal, a gente tem que fazer levantamento desse, cupins que vivem em ninhos feitos no chão. Lembra quando nós falamos sobre o processo de fazer linhas de produção, e entre as linhas, a gente usa para produção de pasto? É nesse que a gente não pode deixar vir essas pragas. Vamos lá. Então, vamos ver esse controle. Aí, ó, o controle químico. Muito interessante. Controle químico é um método mais utilizado, variando conforme o tipo de cupinzeiro. Perfeito. Mantículo ou subterrâneo. Os cupins atacam o colo das plantas, iniciando a sua atividade biológica logo após o plantio. Portanto, o ideal é realizar a prevenção antes das mudas serem levadas para o local de plantio. Ah, mas isso aí a gente está falando quando tu vai inserir uma cultivar na floresta, né? Mas então temos que levar em consideração que a floresta já está adaptada. Sim! Aqui pro tio. Gente, toda vez que a gente está falando sobre ataque de formigas, ataque de cupins, é bom esclarecer uma coisa. A floresta já está adaptada pelo processo simbiótico desses insetos. Quem não está adaptado são as cultivares que nós vamos inserir dentro da floresta, que podem sofrer ataque tanto do cupim quanto das formigas. Existem cultivares, não falo resistentes, mas tolerantes? Sim. Só que se a gente realizar um levantamento de cultivares,
tem que ver o interesse econômico também. Isso é importante levar em consideração. Aqui para mim, aumenta aqui para mim, meu diretor. Então, o local do plantio deve ser banhado em sua solução com pinicida. E isso vai favorecer um auxílio para o controle. Aqui, pro tio, isso vai favorecer um auxílio para o controle populacional dos cupins. Então, prof, calma aí. Além de fazer esse levantamento das cultivares, eu tenho que fazer o levantamento da fauna, desses insetos, né? Formiga, cupins, que habitam aquela região, que já estão adaptados naquela região e a floresta. Então, eu tenho que fazer um levantamento da cultivar que eu vou inserir, que seja tolerante por um determinado nível populacional de uma dessas espécies de cupins ou como da formiga. E a gente cai naquele dilema. Se é viável economicamente, né, esse processo de levantamento para que você possa inserir a cultura dentro de uma determinada área de SAFs que foi classificada para favorecer, então, a manutenção não só da floresta, como da produção da cultura. Tá bom, galera? A gente fica por aqui. Daqui a pouco nós voltamos com outro assunto. Tchau, tchau.